Olá pessoal, o que vocês acham da novela? Dê uma nota de 0 a 10 e deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos ao resumo da semana de Meu Caminho a Te Amar, de 16 a 20 de dezembro. Daniela descobre que Memo é o pai biológico da Isabela. Saiba quem é a amante misteriosa do Macário. Fausto quer matar Memo. Úrsula revela a Daniela que está grávida. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Úrsula diz a Fausto que quando conheceu o Memo, ele tinha uma namoradinha e que ela se chamava Olivia Luco. Fausto fica surpreso e Úrsula diz que Olivia ocultou de Memo que estava grávida dele e ela estava muito doente. Ela conta que antes de morrer, Olivia mandou uma carta para Memo onde confessava que Isabela era a filha biológica dele. Fausto se enche de ódio ao descobrir. Úrsula diz que Memo fez um teste de DNA e já não há dúvidas de que a menina leva o sangue dele. Karen chega ali e questiona o que aquela mulher faz ali. Daniela diz a Memo que não se sente bem, que tentou de 1000 formas deter o que estava sentindo por ele, mas não pode negar o amor que sente. Ela diz que acreditava ter um casamento e um mundo perfeito, até que ele chegou e a fez questionar tudo. Daniela diz que ele fez ela enxergar que não é feliz, que só a Isabela lhe dá forças para seguir em frente. Ela diz que Fausto deixou de amá-la. Ele não diz mais. Ela sente isso e também pelas atitudes dele. Memo pergunta se ela segue amando ele. Úrsula pergunta a Fausto quem é aquela morcega que está os atrapalhando. Karen se irrita, a chama de estúpida e pergunta quem ela pensa que é. Fausto manda a Karen sair dali e ela sai soltando fogo pelas ventras. Fausto pergunta a Úrsula quem mais sabe sobre aquilo. Úrsula diz que ela e os irmãos de Memo. Fausto diz que vai tomar medidas sobre esse assunto. Úrsula manda ele não se atrever a dizer que foi ela quem contou isso e vai embora. Karen reclama com o amante pela forma que a tratou. Fausto diz que não está para as idiotices dela. Úrsula manipula Gabi para que ela não conte a ninguém sobre sua visita para Fausto. Daniela diz a Memo que já não ama o Fausto e sabe disso porque seu coração estava vazio. Porém, quando ele chegou, o encheu novamente. Memo diz que ela é um sonho, que o enche de ilusões. Daniela diz que se pergunta quem está escrevendo o destino deles. Memo diz que não sabe, mas o encanta. Ele diz sobre o futuro deles e que se encantaria em formar uma família com ela e a Isabelinha, e diz que a ama. Daniela e Memo voltam a se beijar. Amparo avisa Macário que já arrumou todas as coisas dele e que precisa de tempo para pensar. Macário se vitimiza, mas Amparo quer que ele saia de sua casa. Daniela diz a Memo que eles não podem seguir assim sem antes colocar ordem em suas vidas. Ela decide pedir o divórcio para Fausto. Memo diz que também falará com a Úrsula para cancelar o casamento deles. Daniela diz que lhe dói saber que sua felicidade é a causa da desgraça de outra pessoa. Memo diz que a relação deles aconteceu, foi algo natural e agora não pode se casar com Úrsula amando ela do jeito que ama. Os dois se abraçam. Cínica, Úrsula finge um desmaio perante Humberto. Macário diz a Amparo que ela está exagerando e o que ele fez não é para tanto. Amparo diz que então para ele não importa ter colocado em perigo a família. Macário diz que só estava buscando um melhor futuro para todos e que não pensa em ir daquela casa. Humberto socorre Úrsula e pergunta o que está acontecendo. Úrsula diz que faz dias que está se sentindo mal. Ela diz que o Memo está dizendo agora que quer pensar sobre o casamento deles e talvez pode até cancelar. Úrsula começa a chorar, abraça o sogro e diz que não quer perder o Memo e que morre sem ele. Amparo enfrenta Macário e diz que está mandando ele ir embora de casa. Macário diz que não irá a lugar nenhum e pergunta o que ela fará. Amparo diz que ele não está em condições de dizer se irá ficar ou se vai. Macário diz que aquela também é sua casa e é marido dela. Logo, ele se ajoelha e suplica o perdão da esposa. Amparo diz que precisa que ele vá embora para poder pensar. Macário tenta chantageá-la através dos filhos, dizendo que Gabi e Zé Maria sentirão muita falta dele. Amparo é firme e mantém sua decisão de expulsá-lo de casa. Humberto leva a Úrsula ao médico e é justamente o ginecologista que Úrsula subornou para que desse o resultado de gravidez. Úrsula e o médico fazem uma cena perante Humberto e o ginecologista revela que os exames que Úrsula havia feito apontam que ela está grávida.
Úrsula finge a maior alegria e Humberto acredita que terá outro neto. Ele fica feliz e abraça ela. Já em casa, Úrsula diz a Humberto que agora se preocupa, caso o Memo não queira se casar com ela, o que fará ela e sua criança sozinhas no mundo. Humberto diz que o Memo é um Santos e irá responder da forma correta à responsabilidade. Na mansão, Daniela diz a Fausto que já não está disposta a seguir com a relação deles e tenta pedir o divórcio. Antes que ela o peça, Fausto a interrompe e diz: "O caminhoneiro mentiu para nós, nos enganou da maneira mais descarada." Memo chega em casa e ele quer cancelar o casamento com Úrsula. Úrsula diz a Memo que já sabe porque não estava se sentindo bem e mostra e revela que está grávida, que eles terão um filho. Memo fica chocado. Daniela manda Fausto não meter Memo naquela história. Fausto diz que o Memo quis trabalhar como assistente dela, escondendo suas verdadeiras razões. Ele revela que o maldito caminhoneiro é o pai biológico da Isabela. Daniela fica incrédula. Memo diz a Úrsula que ela o pegou de surpresa e que dizia que estava se cuidando. Úrsula diz que não tem culpa, que estava se cuidando, mas o médico disse que às vezes acontece. Ela pergunta por que ele deixou de amá-la. Daniela diz a Fausto que aquilo não pode ser verdade. Fausto diz que para ele também custou muito aceitar aquilo, mas é a verdade. Ele faz Daniela acreditar que Memo irá tirar a filha deles, se não agirem rápido. Daniela defende Memo e diz que ele não faria isso. Fausto pergunta o que aquele infeliz fez para ela perder a razão daquele modo. Daniela diz que se nega a acreditar no que ele está dizendo e questiona quem disse isso. Fausto, cínico, diz que sempre suspeitou das intenções de Memo com Isabela, como um caminhoneiro seria jardineiro. Ele diz que no princípio pensou que Memo estava interessado por ela e confronta a esposa se ele tentou seduzi-la. Fausto diz que se ele tentou, foi só para debochar dela. Daniela fica arrasada, se senta na escada e Fausto diz que Memo somente desde que apareceu. Úrsula chora perante Memo e diz que sempre acreditava que quando desse a notícia do filho deles, seria uma notícia alegre. Ela diz que nem em seus piores pesadelos imaginou que aquilo seria assim, com aquela tristeza que ele reagiu. Memo diz que não é assim, que ele não irá deixá-la sozinha e irá enfrentar sua responsabilidade. Ele decide manter o casamento com Úrsula pelo filho. Gente, sempre a mesma ladainha nessas novelas mexicanas. Essas pragas engravidam e o homem besta já quer casar para dar um lar. Sempre essa mesma frescura, é sempre isso. Nossa, já até enjoou essas coisas. Úrsula fica satisfeita e beija Memo. Fausto, hipócrita, tenta manipular Daniela, dizendo que esses dias estava daquele jeito por ter descoberto aquilo. Ele diz que foi por isso que quebrou o telescópio e jogou no lixo, pois o Memo só entrou na casa deles para debochar dela e roubar o carinho da filha deles. Fausto diz que quando Isabela disse que queria que o Memo fosse pai dela, acabou perdendo a cabeça e reagiu mal. Daniela diz a Fausto que não entende, já que ele suspeitava que Memo era o pai da Isabela, então por que foi pedir para ele voltar ao trabalho? Fausto diz que não queria que ele entrasse com uma ação para tirar a guarda da filha e armou o terreno para poder enfrentá-lo. Ele inventa que um dia foi falar com Amparo sobre os terrenos e acabou ouvindo Memo conversando com ela sobre o quanto a Isabela significava para ele. Fausto diz que Amparo também mentiu descaradamente, fingindo que não sabia que a Isabela era sua sobrinha. Daniela diz que precisa ficar sozinha e sai, enquanto Fausto dá risada. Eugênio visita Amparo, percebe ela triste e questiona o que houve. Amparo diz que está um pouco cansada. Eugênio irá ajudar Amparo a escolher a foto que será publicada no livro de receitas. Léo chama Jerusa para ir ao restaurante aquela noite, pois irá cantar. Amparo diz a Eugênio que não sabe qual foto escolher. Eugênio sugere que ela peça a opinião do marido dela. Amparo diz que o Macário não está e não sabe que horas ele vai voltar. Ela escolhe uma foto e Eugênio a admira. Macário faz apostas e perde. Sebastian chama Úrsula diz a Humberto que ele tinha razão, que o Memo a ama e irá se casar com ela. Humberto diz que a dúvida até ofende e que seu filho foi criado por ele e sabe que irá responder com responsabilidade. Memo fica super sem graça. Eugênio diz a Amparo que agora já podem começar o livro. Amparo fica emocionada e o agradece. Ao se despedir, ela se aproxima para dar um beijo de saudação em Eugênio. Macário chega ali no restaurante e diz: "Tira sua asquerosa boca da minha mulher."
Todos olham o escândalo. Bêbado, Macário tenta brigar com Eugênio, mas Memo o segura. Amparo lamenta a situação com Eugênio. Ele diz para ela não se preocupar e se retira. Macário acusa Amparo de se aproveitar da situação para poder ficar com Eugênio. Humberto manda ele não ofender sua filha. Os Santos tiram Macário feito um animal do restaurante. Fausto diz a Daniela que nesse momento devem estar mais unidos como família. Daniela concorda com ele e diz que por Isabela irá fazer um esforço. Léo e Memo chamam a atenção de Macário pelo barraco que armou no restaurante. Já à noite, Jerusa vai ao restaurante para ouvir Léo cantar. Todos os casais dançam juntos. Isabela, Fausto e Daniela saem juntos para se divertir em família. Fausto faz um grande esforço para parecer um pai e marido exemplar. Ele diz a Isabela que eles sempre estarão juntos e pergunta se é mesmo para Daniela. Daniela diz que sim e ressalta seu amor pela filha. Memo diz a Úrsula que já se decidiu e irá confessar toda a verdade para a senhora Daniela. Úrsula o apoia e diz que espera de todo o coração que tudo saia bem. No dia seguinte, Memo chega à mansão e fica cara a cara com Fausto e Daniela. Memo diz que precisa falar algo muito importante a sós com Daniela. Fausto diz que o que ele tiver para falar com sua esposa, que seja na sua frente. Daniela diz que Memo já ouviu seu marido e o trata de maneira fria. Ela pergunta se ele vai dizer que é o pai da Isabela e que achou que ela era uma estúpida, que estava a enganando todo esse tempo. Surpreso, Memo pergunta como eles souberam. Fausto diz que ouviu ele falando com a irmã dele. Daniela manda Memo olhar nos olhos dela e tenha a coragem de dizer a verdade, e questiona se ele é mesmo o pai da Isabela. Memo diz que sim, que é o pai biológico dela. Daniela reage muito mal e o esbofeteia. Memo mostra o exame de DNA e diz que não há dúvidas. Daniela lê o teste. Amparo acorda Macário com um balde de água fria e manda ele sair logo de sua cama. Fausto também vê o teste de DNA. Daniela se decepciona de Memo e pergunta como e quando ele fez aquele teste de DNA. Memo diz que fez há umas semanas atrás e conseguiu alguns fios de cabelo da Isabela que estava em sua tiara. Fausto amassa o teste de DNA, joga em Memo e diz que aquilo não significa nada para ele. Memo revela a Daniela que a mãe biológica da Isabela, Olívia, lhe confessou em uma carta o endereço da casa dela para que buscasse sua filha. Daniela diz a Fausto que ele disse que a mãe biológica da Isabela havia morrido quando deu à luz. Se fazendo a maior vítima da história, Macário sai pelo restaurante com suas coisas. Amparo fica com pena do marido. Fausto diz a Daniela que está surpreso, assim como ela, e não sabia que Olívia estava viva, e que acreditava que ela tinha morrido no parto. Memo diz que Olívia descobriu que tinha câncer, e por isso revelou a verdade na carta. Fausto faz questão de colocar em dúvida o caráter de Memo, questionando o porquê Olívia não confiou em deixar a própria filha com ele, que é o pai, e sim com estranhos. Memo jura que não é uma má pessoa. Daniela diz que ele planejou tudo, que só queria estar perto de sua filha. Memo diz que não foi com má intenção. Fausto ameaça Memo e diz que isso não ficará assim. Daniela confronta o que Memo realmente quer. Macário tenta pela última vez manipular Amparo para ficar em casa. Amparo quase cai na conversa do pilantra, mas é firme e manda ele ir embora logo. Em uma casa distante, uma mulher manda Graziella, conhecida como Grazi, limpar tudo muito bem. Essa mulher se chama Iolanda e é mãe de Grazi. É revelado que Iolanda é a amante misteriosa de Macário e irá se encontrar com ele. Memo pede que Daniela se acalme. Daniela diz que não pode, que a pessoa que mais ama, sua filha, se relacionou com um estranho, sabe lá com quais más intenções. Memo diz que irá explicar tudo, mas eles se adiantaram. Fausto diz que ele é um covarde mentiroso. Daniela diz a Memo que se desde o começo ele tivesse dito a verdade, tudo poderia ter sido diferente. Ela diz que tudo é mais difícil depois de tudo que... Daniela se controla para não dizer sobre o amor que sente por Memo, e Fausto questiona o que ela iria dizer. Amparo sofre pela partida de Macário e diz ao pai que não sabe se fez certo em tirá-lo de casa. Memo diz a Fausto que Daniela quis dizer sobre o que aconteceu com ele e Isabela, os sentimentos que surgiram. Ele diz que faz tempo que queria dizer a verdade e no dia que ela caiu do pula-pula esteve prestes a dizer tudo.
Memo diz que Isabela ficou muito grave e não era o momento para revelar algo tão importante. Fausto diz que não acredita em nada e o chama de infeliz. Daniela diz a Memo que se ele quer tirar sua filha, não irá permitir. Memo diz: de nenhuma maneira, o último que quero é tirar a Isabela. Daniela diz que para ele foi muito fácil rir dela e que se sente traída. Ela diz que ela está se controlando para não gritar na cara dele. Deixa claro que não é nenhuma ingênua e para defender sua filha é capaz de tudo. Memo diz que a única coisa que busca é que algum dia a Isabela saiba que ele é seu verdadeiro pai e explicar como foram as coisas. Fausto diz: jamais, a Isabela é nossa filha e não vou envolvê-la nessa mentira. Memo afirma que não é nenhuma mentira e o exame comprova. Fausto diz que ele pode ter falsificado o exame e não vai acreditar em alguém que chegou desde o primeiro dia com mentiras. Daniela dá razão a Fausto e Memo está disposto a fazer mais um teste de DNA. Humberto diz a Amparo que tem algo para dizer para ela, que agora não é mais avô só por parte dos filhos dela. Amparo se anima, pensa que se trata de Isabela e diz: ai papai, finalmente, já sabe que a Belinha é filha do Memo. Humberto se surpreende e pergunta como é isso. Fausto diz a Memo que é melhor ele esquecer de estar perto da filha deles. Memo diz que não é uma pessoa que gosta de mentir e que se demorou tanto tempo para falar com eles é porque foram assim que as coisas foram tomando rumo. Memo é expulso da mansão e Daniela está arrasada. Ele vai ao jardim da mansão, se senta na casinha de Isabela e chorando diz: será que nunca mais verei a minha filha? Karen observa Eugênio vendo as fotos de Amparo. Ela pergunta ao pai se ele gosta de Amparo. Eugênio diz: sim, ela é uma mulher atraente, muito bela, mas é casada. Karen pergunta se ela fosse solteira, se ele teria algo com ela. Eugênio diz que não sabe e prefere não pensar em opções que não estão disponíveis, e diz que não é dessas pessoas que destroem um casamento. Karen diz: e eu sou das pessoas que acreditam que na guerra e no amor tudo se vale. Amparo conta toda a verdade sobre Memo ser pai de Isabela para Humberto. Memo fica emocionado ao se relembrar de como conheceu Isabela. Macário chega à casa de sua amante, Yolanda. Os dois se beijam fogosamente. Sebastian conta a Eugênio que Macário foi o culpado por ter fechado o restaurante e que a Lupe está arrasada. Ele conta que Amparo quer se separar do marido. Eugênio se preocupa por Amparo e Sebastian suspeita que o pai esteja interessado por ela. Quando Sebastian sai, Eugênio diz assim: a Amparo separada? E demonstra uma certa alegria por isso. Lupe vai passar o dia com Sebastian e ele cozinhará para eles. Eugênio visita Amparo e diz que precisa conversar com ela. Yolanda trata Macário como um rei. Grazi chega em casa e Macário pergunta se ela não vai cumprimentá-lo. Grazi diz a Yolanda: eu odeio fazer as coisas forçadas. Eu vou te deixar para que você atenda como rei o seu grande senhor. Yolanda diz que aquele senhor é pai dela. Grazi diz: nossa, mamãe, parece que quer que eu diga que é o máximo, mas a verdade é que ele nem me deu seu sobrenome. Então esse senhor não é nada meu. Eu não tenho pai. Yolanda manda ela se calar, a esbofeteia e diz que o pai dela ela respeita. Grazi diz: que tipo de mãe que você é, que prefere o seu macho antes que sua própria filha. Yolanda dá mais um tapa na cara dela. Daniela diz a Fausto que não esperava que Memo escondesse algo assim. Fausto diz que ele é um desgraçado, um canalha. Daniela diz que todo esse tempo ele entrava e saía da casa sabendo que era o pai da Isabela. Fausto diz que Memo manipulou ela sem escrúpulos e afirma que todos os santos devem saber da verdade. Daniela diz que Memo só a usou. Fausto diz que é claro que sim, e que a família ainda usou o filho da Amparo para ter o carinho da Isabela. O fuleiro manipula Daniela e diz que Memo não pode voltar para a casa deles, e muito menos ter contato com a Isabela. Ele diz que o Memo quer algo a mais, que ele não iria se aproximar só para ficar perto da Isabela. Fausto diz que Memo utilizou a família para manipular tudo, que abusou da confiança deles e até pode ter dito coisas de amores para ela com o único objetivo de tirar Isabela deles. Ele diz que com certeza Memo tinha planos para seduzi-la, mas que ela não caiu. Eugênio diz a Amparo que ficou sabendo que ela teve problemas com Macário e pergunta como ela está. Amparo diz que está mal, que de verdade não sabe se fez o certo. Eugênio diz que com ele ela tem um amigo incondicional.
Amparo agradece a Eugênio e diz que em meio a tantas desgraças, a edição do livro é o que a mantém alegre. Humberto os observa e percebe a felicidade da filha ao lado do senhor. Yolanda exige que Grazi se desculpe com o pai dela. Grazi diz que não vai pedir nada e diz que a mãe é uma idiota que se conforma com as migalhas que Macário joga para ela. Yolanda diz que é melhor ela se calar, senão irá lhe dar uma surra que ela não vai poder caminhar por 3 dias. Grazi diz que ter o mesmo sangue de Macário não o torna pai dela. Ela pergunta até quando a mãe irá tolerar que ele tenha outra mulher, outros filhos, e quando deixará essa ilusão. Grazi diz que ela sempre será a outra. Sebastian quase incendeia a casa cozinhando para Lupe. Para não mexer com o fogão, Lupe decide fazer um sanduíche para eles. Úrsula pergunta a Memo como foi com Daniela e Fausto. Memo diz que eles já sabiam e estavam o esperando. Cínica, Úrsula diz que não pode ser e pergunta como eles souberam. Memo diz que o Fausto disse que ouviu uma conversa que ele teve com a Amparo. Ele diz que para ele, Fausto está mentindo e irá averiguar como ele ficou sabendo. Úrsula incentiva que Memo faça de tudo para tirar a guarda de Isabela, de Daniela e Fausto. Memo se nega e Úrsula diz que eles podem até sair do país e que ele jamais voltaria a ver sua filha. Memo fica preocupado e Úrsula diz que ele acredita que Daniela é uma santa, mas ela reconhece de longe a classe de mulher que ela é. Memo pede que ela não diga assim da senhora Daniela, que ela cuida muito bem da Isabela e que ele irá tomar as rédeas do assunto. Yolanda se desculpa com Macário pelo comportamento de Grazi. Macário não dá a mínima e vai para os braços da amante. Amparo se diverte com Eugênio e ele diz que gosta de vê-la sorrindo. Humberto olha para o relógio, insinuando para Eugênio que já é tarde. Eugênio se despede e paga a conta do que comeu. Amparo não quer receber, mas Humberto diz que ela deve receber. Além do mais, Eugênio é mais um cliente do restaurante. Quando ele vai embora, Humberto adverte a filha que eles terão que conversar. Zé Maria chega em casa e pergunta à mãe onde está seu pai e que quer almoçar com ele. Lupe pergunta a Sebastian se ele tem o hábito de visitar o túmulo da mãe dele. Sebastian fica triste e diz que prefere não falar disso. Lupe pergunta por quê e Sebastian grita com ela dizendo: "Eu não quero falar disso." Na mansão, Isabela diz à mãe que queria brincar com o Memo. Daniela despista a filha e diz que hoje eles não tinham trabalho. Já a sós, Daniela pergunta a Fausto o que dirão para Isabela, pois ela está perguntando do Memo. Fausto diz que terão que dizer a verdade, mas Daniela diz que é melhor não. Fausto manda ela inventar algo e sugere que ela diga que descobriu que Memo é um ladrão e que estava os roubando. Daniela diz que ele está louco e não pode mentir sobre algo assim sobre o Memo. Fausto diz que acredita que uma mentira impiedosa pode ser o melhor para Isabela. Daniela não concorda e diz que mentiras nunca é a melhor opção. Fausto diz que não quer que sua filha volte a se aproximar daquele infeliz. Zé Maria fica arrasado, chora muito ao saber que o pai foi embora de casa. Amparo tenta consolar o filho, mas ele chora copiosamente. Enquanto isso, Macário e Yolanda estão no rala e rola. Humberto pergunta a Amparo o que ela tem com Eugênio. Amparo responde que nada, é somente uma amizade. Humberto diz que a filha sempre está triste, cheia de trabalho, mas quando Eugênio chega, os olhos dela brilham como nunca. Ele diz que se ela decidir se separar de Macário, pode contar com seu apoio. Karen descobre que Memo é o pai de Isabela. Daniela lamenta que Olivia tenha partido do mundo sem conhecer sua filha e convivido com ela. Fausto diz que nem vale a pena falar de Olivia. Daniela diz a Karen que Memo disse que não quer tirar a guarda de Isabela, mas que seu único desejo é que Isa soubesse a verdade. Fausto insiste que ele está mentindo. Karen diz que Memo é um bom homem, de sentimentos nobres e responsável, e acredita que ele é sincero. Ela diz que talvez seja uma vantagem o Memo ser o pai da Isabela, e não outro qualquer. Irritado, Fausto diz: "Eu sou o pai da Isabela. Essa menina é minha filha, e não de um caminhoneiro vagabundo." Memo conta aos irmãos como foi com Daniela e Fausto, e pede que eles deixem ele resolver a seu modo. Humberto chega ali e diz que aquele assunto é de toda a família Santos. Usando um shortinho de oncinha, Macário diz à amante que ela é espetacular. Yolanda diz que quando eles estão daquele jeito, não pensa em mais nada. Macário diz que vai passar toda a noite com ela, e a piriguete fica feliz.
Amparo diz a Memo que acabou dizendo a verdade sobre a Isabela para o pai e que foi sem querer. Humberto diz que na realidade queria dizer que a Úrsula estava grávida. Amparo fica surpresa e Léo contente por ter outro sobrinho. Humberto diz que essa notícia do neto que está a caminho o encheu de alegria. Ele diz que não esperava que a Belinha fosse sua neta e que por isso ela é muito parecida com a Gabi quando era criança. Daniela diz a Karen que se sente usada por Memo e esteve a ponto de deixar o Fausto por ele. Karen fica surpresa e Daniela diz que confessou a Memo que o amava e que estava perdidamente apaixonada. Ela diz que Memo só a manipulou e ocultou suas verdadeiras intenções. Úrsula liga para Fausto e diz que percebeu que ele tirou muita vantagem da notícia que ela deu. Fausto diz que é melhor o caminhoneiro dela nem aparecer em sua casa, ou então irá se arrepender. Úrsula diz que todos os santos estão conversando para ver como Memo não irá perder a menina. Ela diz que vai informá-lo sobre tudo, mas ele não pode dizer que é cúmplice dele. Heron vai à mansão e Fausto dá ordens para matar Memo. Karen tenta convencer Daniela que Memo não agiu com más intenções e pede que a amiga se coloque no lugar dele. Daniela fica confusa. Karen se dá conta que foi Úrsula quem revelou para Fausto que Memo é o pai de Isabela. Daniela também fica surpresa ao saber que foi ela quem disse aquilo para o marido. Fausto diz a Heron que o Memo é o pai biológico da Isabela. Daniela quer confrontar Fausto se realmente foi Úrsula quem disse para ele sobre Memo ser pai da Isabela. Karen aconselha que a amiga não seja compulsiva e pense com a cabeça fria. Daniela diz a Karen que Memo iria terminar sua relação com Úrsula. Karen diz que isso significa que ele realmente se apaixonou por ela. Ela diz a Daniela que se a Úrsula suspeitava que o Memo iria deixá-la por ela, certamente usou o segredo para separá-los, acreditando que causaria justamente o que está acontecendo. Humberto dá conselhos para Memo. Lupe descobre que o pai foi embora de casa e fica abalada, pensando na reação da irmã, que certamente irá culpá-la. João Paulo vai com Gabi na mansão e Daniela se relembra de como ela e Isabela são parecidas. Fausto chega ali. Yolanda quer sair para jantar com Macário. Macário diz que é melhor não arriscarem e não convém que os vejam juntos. Yolanda diz que ele nunca sai com ela. Bem, já dizia Marília Mendonça, amante não tem lar, só recebe uma coisa e olhe lá ainda. Yolanda diz a Macário que sabe bem que ele está ali não porque a ama ou se importe, mas sim porque não tem mais para onde ir e seguramente a Amparo brigou com ele. Macário se irrita, manda ela parar de reclamações porque para isso já tem a Amparo. Yolanda diz que a filha deles tem razão e ele é o pior dos ingratos. Macário a humilha e manda ela fazer logo sua comida. Yolanda diz que não vai aceitar aquilo, que ela não tem aliança em seu dedo, como a Amparo, e manda ele ir embora de sua casa. Macário diz que se for, não voltará mais. Yolanda pega a carteira de Macário e todo o dinheiro, e diz que aquilo será para os gastos dela e da filha dele. Ela o expulsa de sua casa e surta de raiva. Fausto não quer que Gabi jante em sua casa e alega para Daniela que ela deve saber de tudo. Daniela pede que ele permita que ela fique, que ela é a namorada do João. Fausto tenta manipular a esposa para que fique contra todos os santos. Daniela diz que ele pode ter razão, mas seu irmão não sabe nada disso e pede que jantem em família. Diante de todos, Amparo pergunta a Úrsula quanto tempo ela tem de gravidez. Úrsula diz que esqueceu de perguntar para o ginecologista. Amparo diz que pelas suas contas ela deve estar de 1 mês e fica desconfiada. Durante o jantar, Gabi pergunta se a Belinha não vai jantar com eles. Fausto é grosseiro com ela e diz que sua filha se chama Isabela. Daniela diz que ela está descansando. Gabi diz que queria falar com ela, que é uma gracinha e que gosta muito dela. Ela diz que tem algo que as conecta. É estranho, mas é algo especial. Macário voltou para casa e Amparo surpreende comendo no restaurante. Jerusa diz a Daniela que a Isabela acordou, teve um pesadelo e está assustada. Gabi se oferece para falar com ela, mas Fausto a proíbe. Ele e Daniela saem para falar com a filha. João diz que Fausto está de péssimo humor e algo deve ter acontecido. Macário quer ver Zé Maria, mas Amparo proíbe, dizendo que ele vai querer usar o menino para passar a noite em casa. Ela manda ele sair logo dali.
Fausto faz uma ceninha para convencer Daniela de ser um grande e suposto amor por Isabela. Grazi chega em casa e vê a mãe chorando. Ela debocha por Yolanda ter sido feita de trouxa novamente. Yolanda se sente culpada por Macário ter ido embora e diz à filha que disse besteiras para ele, que não deveria ter dito. Ela chora e diz que não pode viver sem o Macário. No dia seguinte, Gabi diz à mãe e ao tio que o jantar na casa do João não estava muito bom. Ela diz que o senhor Fausto e a senhora Daniela estavam estranhos, pareciam irritados. Daniela fica pensando em Memo e está em dúvida pelos sentimentos dele. Memo recebe uma ligação e diz: "Ok, aí nos encontramos." Úrsula pergunta se era a Daniela. Memo diz que depois fala com ela e precisa ir. Ele vai até uma praça e Fausto está ali. Memo pergunta o que ele quer. Fausto questiona quanto dinheiro ele quer para se afastar de sua família para sempre. Heron está ali escondido com uma pistola. Macário finge que está doente para que Zé Maria fique com pena dele e assim Amparo deixe ele voltar para casa. Memo diz a Fausto que ele está muito errado se pensa que ele procura dinheiro. Fausto manda ele não se fazer de ofendido, que as pessoas como ele se fazem de boas, mas sempre escondem algo. Memo diz que o único que quer é que a Isabela saiba quem é seu verdadeiro pai. Fausto diz que não acredita nele, e como ele é um grande covarde, provavelmente deve ter saído correndo quando soube que iria ter uma filha. Memo diz que não é esse tipo de homem, e que Olívia nunca disse que estava grávida. Fausto diz que é muito estranho, e por que a Olívia decidiu deixar a filha com estranhos do que com ele que era o pai. Memo diz que gostaria de saber também. Fausto ofende Memo e diz que ele deixou Olívia recém-parida. Memo o agarra pelo colarinho e diz que isso é mentira. Heron aponta a arma em direção a Memo. Úrsula vai atrás de Daniela. Heron não atira em Memo e guarda a pistola. Memo diz a Fausto que eles não podem afastá-lo de Isabela. Fausto diz que não permitirá que ele volte a ficar perto de sua filha. Memo diz que ele não quer ouvi-lo e por isso irá embora. Fausto deixa claro que Isabela nunca saberá que um mal-nascido como ele é o pai dela. Depois, Fausto diz a Heron que ele já viu Memo, sabe quem ele é e agora quer ele debaixo da terra o mais rápido possível. Heron diz que primeiro eles precisam negociar. Daniela diz a Úrsula que não tem interesse em falar com ela e pede que vá embora. Úrsula pergunta se nem que o Memo é o pai da Isabela. Daniela diz que então é verdade que foi ela quem disse para o Fausto que essa verdade correspondia ao Memo dizer e não a ela. Ela questiona se Memo sabe que ela o traiu. Fingindo que está doente e com febre, Macário consegue ficar na casa de Amparo. Daniela diz a Úrsula que por esse amor que ela diz sentir por seu rei, que ela não deveria tê-lo traído. Úrsula diz que não tinha essa intenção e que só quis fazer um favor para Memo. Daniela não acredita nas boas intenções de Úrsula. Úrsula revela a Daniela que está esperando um filho de Memo. Daniela fica atônita e Úrsula diz que a Belinha terá um irmãozinho. Heron diz a Fausto que ele não tem sido generoso com ele e quer que ele cumpra o que prometeu quando o ajudou a matar os pais dele. Ele relembra que Fausto disse que ele seria acionista da construtora. Fausto diz que assim seria se sua fortuna não tivesse ficado sob o poder de Eugênio. Heron diz que não vai esperar aquela menina ter 18 anos e já está sem paciência. Lupe leva Sebastian até o túmulo de sua mãe. Ela diz que falou com o João e que sabe que ele não tem coragem de ir sozinho visitar a mãe dele. Sebastian vê o túmulo da mãe pela primeira vez e fica emocionado. Heron faz várias ameaças a Fausto, inclusive em revelar seus diversos crimes. Fausto diz a Heron que irá cumprir sua palavra, que agora não pode, pois está de mãos atadas. Heron pede que então Fausto deixe seu caminho livre com Karen, que quer se casar com a amante dele e assim poderá ser acionista. Sebastian agradece Lupe por tê-lo levado ali e diz que ninguém nunca fez o que ela fez por ele. Cínica, Úrsula diz a Daniela que agora que vai ser mãe, consegue entender a angústia dela. Daniela diz que ela não a entende. Úrsula diz que o Memo jamais teria abandonado a Isabela se soubesse da existência dela. Ela diz que ela e Fausto podem ficar tranquilos, porque o Memo jamais levaria a Isabela à força. Úrsula diz que é melhor eles resolverem aquilo numa boa, porque se eles disserem que não, ela não ficará de braços cruzados. Daniela pergunta se ela está a ameaçando.
Úrsula diz que é melhor eles não quererem dar um de espertos, e o Memo só quer estar perto da menina. Ela diz a Daniela que com ela é melhor ela ter muito cuidado. Fausto manda a Aaron não meter Karen naquilo. Aaron diz que ele sempre soube que ele tinha interesse em Karen, e então é melhor ele deixar o caminho livre. Ele diz que por ele, eles podem seguir sendo amantes, mas só quer que ela seja sua esposa. Fausto diz que ele está doente. Aaron diz, sim, eu estou doente. Doente de ser um pobre coitado, por não ter poder, por não pertencer ao nível que merecia. Você acha que eu nasci para ser cão para o resto da vida, para você? Eu me casando com a Karen abre as portas do mundo para mim. Fausto diz que uma mulher como Karen jamais escolheria ele como marido. Aaron diz que Fausto é quem deve convencê-la, e caso contrário, todos os obscuros segredos dele virão à tona. Karen conversa com Gabi e diz que ela pode contar com ela para o que precisar. Gabi sorri para ela, mas estranha as verdadeiras intenções da cobra. Karen diz a Eugênio que a única menina que Sebastian realmente se importou foi a Estefânia, e que a Lupe não chega aos pés dela. Eugênio a relembra que Estefânia fez muito mal para o Sebastian, e espera que ele respeite a Lupe.